Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Futsal. Estamos por aqui no YouTube trazendo algumas entrevistas, alguns convidados, algumas personalidades do futsal, falando um pouquinho do Lagoa Esporte Clube. Afinal de contas, estamos falando aqui da cidade de Lagoa Vermelha, equipe que disputa a Liga Gaúcha de Futsal e se prepara para esta temporada de 2020. A Liga 1 está agendada para o dia 29 de agosto, iniciar a competição deste ano. Lembrando que eu sou Luciano Andrade, você pode encontrar o trabalho que a gente realiza também aqui nas redes sociais através do @LucianoRádioRS, Twitter, Instagram, Facebook, aqui no YouTube também, Luciano Rádio RS, outro canal com outras informações do esporte. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E é claro que você também pode te inscrever aqui no podcast Futsal, ativar o sininho de notificações e continuar acompanhando os próximos conteúdos que a gente está preparando para você. Tem algumas novidades que virão ainda pela frente, com a mais absoluta certeza. Hoje nós estamos recebendo por aqui no podcast Futsal o Daniel Bonês, ele que é preparador físico da equipe do Lagoa Esporte Clube, que recentemente retornou aos trabalhos presenciais, justamente se preparando para esta temporada. Antes de mais nada, Bonês, obrigado por atender a gente. Tudo bem comigo? Como é que estão as coisas aí, hein? Tudo bem, Luciano. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar participando dos teus espaços para colocar um pouco do nosso trabalho aí em evidência. Bom, você como preparador físico, como um profissional de educação física, Bonês, como é que tem sido esse período de quarentena, de distanciamento social, de fique em casa? Como é que tem sido para ti essa tua rotina, hein, Bonês? É uma rotina diferente do que a gente está acostumado. Tá sempre de um lado para o outro, aí, passando em vários locais de trabalho durante o dia. Agora, então, meu local de trabalho é em casa, né? Felizmente, agora, no sábado passado, aí, voltamos às atividades do Lagoa Esporte Clube, então dá uma amenizada um pouco aí no distanciamento que a gente estava fazendo, então o calor humano aí dos atletas ameniza um pouco isso, né? A gente começa a participar mais com eles ali, tem mais a parte da interação aí, eu acho que é importantíssimo, porque quando a pessoa é mais acostumada, mais ativa, assim, acostumada a no dia a dia tá mais rodando por aí pela cidade, eu acho que sente um pouquinho mais, né? Mas faz parte, é um aprendizado, né? Como eu digo, foi um momento da vida da gente aí que a gente teve que passar, que está passando ainda, na verdade, mas é um momento também de aprendizado. Agora, Bonês, você, além de preparador físico do Lagoa Esporte Clube, é professor de educação física também em algumas escolas aqui na cidade de Lagoa Vermelha. Também esse grande desafio nesse período, né? Se movimentar ou movimentar os seus alunos à distância. Difícil essa situação, não, Bonês? É bem difícil, mas é uma situação que a gente está se adaptando, né? Nas aulas do município são aulas remotas, onde a gente passa o trabalho para os alunos, passa as atividades para os alunos e eles têm que fazer em casa e depois dar uma devolutiva para nós. Na escola particular já é aula ao vivo mesmo, eu faço aqui de casa e eles fazem lá da casa deles, então a gente já está um pouco mais próximo, né? Mas é uma dificuldade, minha disciplina ela exige muito, assim, além do contato visual, né, o contato mais próximo ali para tu corrigir alguma situação, fazer as correções durante a aula, sem contar que a aula de educação física é uma aula bastante esportiva, né, com movimentos mais em grupos. Então agora a gente está fazendo umas aulas diferentes, mas os alunos estão entendendo também o momento que a gente está passando e estão tentando aí fazer da melhor maneira possível para não ficar parado, né? A galerinha tem que estar se adaptando de verdade, né? Porque muitos, por exemplo, moram em apartamentos ou em casas, talvez que não tenham o espaço adequado para uma atividade física completa, né, Bonês? Sim, nossas atividades aí são todas pensando nesses problemas de espaço, né, de materiais. Então tem todas essas dificuldades, a gente tem que estar montando aulas
onde os alunos não tenham que utilizar muitas coisas como materiais e também onde não possam utilizar muito espaço. A gente tem que fazer a aula pensando no mínimo, né? Numa pessoa que tem o mínimo de espaço. Então, é uma dificuldade grande, mas obstáculos estão aí para a gente ultrapassá-los. E eu acredito que até nessa área mesmo da educação aí, foi um aprendizado muito grande que eu tive. E quem sabe leva para a tua vida profissional e os próprios alunos também vão levar para suas vidas, que de repente não precisa de uma quadra, de um campo para fazer alguma atividade física para movimentar o corpo também, né? Em termos de saúde, foi um grande desafio para todos nós descobrirmos como buscar esta saúde, que é um dos princípios aí da educação física, né, Bones? Sim, e eu falo que nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Sempre essa alternativa veio, e eu acho que ela não vai mais embora, ela vai ficar, né? Foi uma alternativa que veio, que às vezes a gente a gente nunca pensou, nunca se imaginou numa situação dessas, principalmente nós profissionais da área de educação física, mas acredito que é uma tendência que ela não vai embora, pelo menos tão cedo assim. Uma coisa que é boa, né? Porque é uma alternativa a mais que a gente tem para tentar atingir o maior número de pessoas possíveis aí dentro da realidade. Bones, como a gente sabe que você é professor de educação física, trabalha com a criançada, como você falou agora há pouco aqui da rotina da escola, tem alguns municípios que estão retomando o trabalho com as categorias de base, escolinhas e tudo mais. Como é que você vê essa iniciativa, essa possibilidade, essa movimentação aí, hein, Bones? É uma movimentação ainda inicial, né, Luciano? A gente sabe de todo o cuidado que tem que ter com as crianças aí. Prova disso que as escolas ainda não voltaram. Eu acredito que para as escolinhas voltar na sua totalidade, ela vai dependendo muito da volta às aulas. Então, é claro que eu vi que essa semana em Passo Fundo foi aprovado o protocolo pelo COI lá deles, né, para a volta às escolinhas, mas deve ser um protocolo muito rígido, com um número bem reduzido de crianças e sem o contato físico, né, sem atividades coletivas, né, com atividades mais com distanciamento ali mesmo. Mas eu acredito que tem que ter um início, né, como todas as atividades aí estão tendo, não só do esporte, não só as atividades esportivas, todas as atividades aí buscam o início, né, das suas atividades. Então, nas escolinhas, eu acho que é essa tendência que vai seguir também. Vai com um protocolo bem rígido no começo e aos poucos aí eu acho que vai engrenando. Eu sei que para outubro tá marcada a volta dos campeonatos, dos jogos, né? da base, né? Mas também é uma incógnita aí, porque na verdade nenhuma equipe começou de forma concreta, né? Porque todo o protocolo e todo o cuidado que uma equipe profissional de futsal ou de futebol de campo a gente tem visto aí, Campeonato Gaúcho, brasileiro começa daqui a pouquinho, o que o Lagoa tá fazendo em termos de protocolo e cuidado é muito rígido pro Lagoa poder ter voltado. Ficaria difícil, por exemplo, eu sei que você não tem trabalho direto com as categorias de base do Lagoa, mas ficaria difícil, por exemplo, implementar todo esse protocolo para toda a garotada das categorias de base, né, Bones? Sim, já começa pela testagem, né? Não tem como tu fazer uma testagem em 400, 500 atletas, 500 alunos da escolinha. Então, acredito que nesse primeiro momento vai ser, sim, um retorno às atividades, mas de uma maneira diferente do que a criançada estava acostumada, né? Um retorno, sim, com contato com a bola, mas não vão ter tanto contato com o colega deles agora nesse primeiro momento. Então, acho que vai ficar para um segundo momento aí. Acredito assim ser bem mais difícil a volta das competições das escolinhas do que está sendo com a categoria principal. Então acredito que vai ser um retorno bem mais lento. Não sou muito otimista em retorno de competições de escolinha, sabe? Sou bem otimista no retorno dos treinos, gradativamente e melhorando aí. Mas das competições eu não sou muito otimista, não. Bones, como é que foi a volta ao ginásio de esportes Adolfo Stella? Eu tenho repetido essa pergunta aí para todos os atletas do Lagoa que eu tenho conversado. Para você que jogou muito futsal dentro do Adolfo Stella, hoje como preparador físico, depois de um período longe do ginásio, como é que foi entrar de novo no ginásio? Foi uma alegria muito grande.
todo mundo estava esperando esse momento e a gente vinha, né? Quem sabe semana que vem, quem sabe mês que vem, quem sabe... Na verdade, quando a gente parou lá, a gente não imaginava que seria tanto tempo, né? A gente não tinha noção, acho que ninguém tinha a percepção, a noção de como seria esse tempo. E foi, na verdade, um tempo que demorou muito mais do que a gente imaginava que iria demorar. Então, foi uma alegria muito grande a gente voltar ao Adolfo Stella, né? É o lugar onde a gente se sente bem ali. Eu vivo o futsal desde pequenininho, então está no meu sangue o futsal. Então, foi uma alegria muito grande. Foi uma volta assim, parecia que era um começo, não um recomeço. E como é que foi chegar com os atletas? Como é que foi o teu contato como profissional de preparação física do Lagoa nesse momento de volta ao contato físico não, mas volta ao contato presencial com os atletas do Lagoa? O que você pôde conversar com a galera, perceber? Foi normal? Foi diferente? Como é que foi esse contato com os atletas nesse momento, Bones? É o novo normal, né, Luciano? Na verdade, a gente não perdeu o contato durante esses 130 dias aí, acho que deu um pouco mais. A gente não perdeu o contato nem um dia, todo dia a gente estava conversando. Até quando cheguei lá no ginásio, disseram, o único que nós não temos saudade é o Daniel Bones. Os outros, todo mundo com saudade, mas do Daniel ninguém estava com saudade do Bones, né? Porque a gente estava sempre em contato com eles, a gente tentou manter esse contato até para não perder ninguém, né? Para a gente conseguir concluir essa etapa aí todos juntos. Acho que a gente foi muito feliz, toda a comissão técnica aí abraçou mesmo a causa e não deixou cair a peteca nunca. A gente foi se reinventando nesses 120 dias aí, 130 dias, foi se reinventando, foi mudando a filosofia, foi mudando a metodologia dos treinamentos. E, cara, quando a gente chegou essa semana aí, eles conseguiram derrubar com a nossa programação, né? Porque a gente estava com uma programação, assim, na comissão técnica, muito medo de como eles chegariam, né? Que mesmo sabendo que a gente fez tudo o que era possível fazer, né, para nossa realidade ali, de passar atividades para eles, mostrar atividades, fazer vídeos. Então a gente tentou de todas as formas, mas mesmo assim a gente não sabia como que eles iriam chegar. E eles surpreenderam muito positivamente, sabe? Chegaram assim num nível, nós pensávamos assim, como comissão técnica, eles vão chegar pior do que eles chegaram lá no começo do ano, das férias, né? Porque foi um período longo. E, cara, não foi o que a gente viu. Chegamos no sábado ali, a gente já viu que eles sobraram no treino e a partir da segunda-feira ali nós já começou a mudar tudo já. A programação que a gente tinha feito, que era uma programação de uma readaptação bem leve, ela já foi por terra, porque sobrou, sabe? Eles fizeram os dois turnos do sábado, assim, sobrando. E daí a gente conversou e, não, vamos ir melhorando, né? E o Adão já tem, na metodologia dele, treinos muito, muito intensos, né? E eu tava dando uma segurada nele, né? Dizendo, Adão, vamos ter que dar uma seguradinha aqui essa semana, né? Até nem tava programado da gente fazer teste físico, e a gente já resolveu fazer esse teste físico iniciando hoje, já no sábado. Já fizemos 2 testes pela manhã, vamos fazer mais um à tarde. Então, foi uma surpresa boa essa volta nossa, né? Porque tinha uma preocupação muito grande, né, Bones? Fala-se muito, mesmo com as atividades, de perda de potência, perda de tônus muscular, alguns atletas engordam. Nesse geral, então, a galera se cuidou legal e chegou melhor que a expectativa, portanto, né? Luciano, assim, nessa parte, eu acho que a nossa comissão técnica, ela foi humilde, no seguinte sentido: nós fomos buscando informações de tudo quanto é lado, fomos buscando informações. Por exemplo, teve uma conversa do E. Davis e do Adão, acho, com um diretor da CBF, isso há uns 40 dias atrás, e eles nos relataram que os atletas tinham voltado fora do peso, com uma perda grande de força. Então, o que a gente fez nesse momento já? A gente já buscou uma alternativa, eu já mudei minha metodologia de treino, a gente fez praticamente uma pré-temporada em casa, sabe? A gente saiu de casa, começou a fazer treinos externos
treinos de força, treino de potência, treino de agilidade, resistência de agilidade, muito treino aeróbico para eles conseguirem manter o peso deles. Então a gente foi bem humilde nesse sentido. A gente não quis ser o dono da verdade, a gente foi buscar com outros times, foi buscar alternativas, ver como que eles estavam chegando, né? Esses times maiores aí que chegaram antes. Até eles né? estão aprendendo muito nesse momento, né, Bonessa? Com certeza, porque a CBF, por exemplo, ela só fez treinos em casa. Treinos que a gente estava fazendo ali, eles fizeram em casa. A partir do momento que a gente teve essa conversa com eles, já acendeu uma luzinha para nós ali, né? Ó, alguma coisa a gente tem que mudar, senão eles vão chegar do mesmo jeito que chegaram os atletas lá. E, cara, se não tivesse o comprometimento desses atletas do Lagoa, nós não estaríamos vendo esse resultado agora essa semana. Então, o mérito é todo deles, cara, porque eu fui atleta já, eu imagino como que deve ter sido o treinamento deles sozinho, cara. Porque uma das coisas que motiva o teu dia a dia, motiva o teu treinamento, é o teu companheiro do lado. E eles ali, claro que foi difícil para todos nós, para eu estar imaginando como que eles iam fazer o treinamento lá, se estaria dentro do que eles precisavam. Então, foi um desafio. Mas eu acredito que para eles foi um desafio muito enorme treinar com eles contra eles mesmo. Então, cara, os méritos são todos deles. E aí acaba tendo os dois viés, né? Tanto a direção, comissão técnica do Lagoa buscando opções, mas com a necessidade de que todo mundo entenda a necessidade, até os atletas têm falado muito isso. O principal teste foi da capacidade profissional de cada um, o quão cada um é profissional disso para levar essa situação toda a sério, né, Bonessa? Essa é uma das coisas que a gente está falando mesmo, porque e você vê como o exemplo vem de cima, né, Luciano? A direção abraçou, a direção não deixou ninguém mal. Entendeu? A direção acolheu os atletas e a comissão técnica. E isso foi descendo. A comissão técnica fez a mesma coisa com os atletas e eles entenderam isso. Então, não precisou você enfiar a goela abaixo nada neles, porque eles sabiam da necessidade que eles tinham e de como a gente deveria chegar para treinar, né? Porque a gente não tem muito tempo. Se a gente fosse fazer agora uma pré-temporada, a gente demoraria 25 dias, 30 dias aí. Estava em cima do campeonato. E a gente sabe que a prioridade agora é a parte técnica e a parte tática. Claro que, como eu te falei, nos treinos do Adão tem muito da parte física. Então isso ajuda muito na minha parte. Né? Os treinamentos do Adão, eles valorizam muito o meu trabalho ali, porque eu tenho que dar um suporte muito grande para eles conseguirem aguentar essa carga de trabalho que o Adão coloca neles. Bonês, os testes ainda estão em andamento, como você destacou, mas já é possível ter algum tipo de prévia, né, de condicionamento da galera ou não? Luciano, eu vou te dizer assim, ó, sem medo de errar, só para bater o martelo mesmo nos números ali, é o que a gente já tinha visto na semana. É uma melhora assim que é considerável, sabe? Como se a gente tivesse terminado ali uma pré-temporada e fosse fazer os testes. Cara, uma surpresa, assim, enorme. O time já estaria pronto, então, para alguns amistosos, por exemplo, Bonessa? Sim, a gente, a partir dessa semana que vem aí, a gente já vai estar com treinos mais intensos, treinos já voltados para jogos, né? Teremos toda quarta e sábado jogos aí dentro do time ainda, porque a gente sabe que não tem condições de fazer amistosos. Então, os amistosos vai ser dentro da equipe, vão ser divididos times lá. O professor Adão resolveu dar uma revolucionada no futsal aí, e ele vai fazer, vão ser feitos 2 jogos por semana aí para o pessoal, porque o que a gente está precisando, na verdade, agora é ritmo de jogo e colocar em prática a parte tática, né, que o Adão está pedindo para eles. Então, a partir de agora aí nós vamos tentar tirar um pouquinho dessa coisa aí que é a volta aos jogos, né? Vamos tentar fazer o mais próximo possível. Na verdade, antigamente, até pouco tempo, a gente vai fazer o coletivo. Então agora nós não vamos fazer coletivo, a gente vão ser jogos mesmo, que vão ser feitos aí dentro da equipe,
o mais próximo do jogo, aquecimento de jogo, camiseta, placar, como se fosse um amistoso mesmo, só que vai ser entre eles. É para ter esse ambiente, para ter esse clima. Bonês, a questão dos testes, né? A chegada, fazer os testes, como é que foi para ti? Que sentimento você tinha? Tem muita gente que tem medo, será que, como é que vai ser o resultado? Tem gente que tem medo de agulha, essas coisas todas. E como é que foi para você fazer o teste, apreensão, nervosismo, ansiedade? Como é que foi o momento do teste? Sim, a gente fica apreensivo. Na verdade, a gente fica apreensivo para que não dê positivo naquela hora. Eu estava torcendo, sabe o que? Na verdade, eu estava torcendo que eu já tivesse tido contato com o vírus e eu tivesse imune, sabe? Mas não foi o que aconteceu. O meu teste deu negativo. Então, eu tenho que continuar com muito cuidado, e como todos nós ali, com muito cuidado. Então, mas todos ali estavam apreensivos, é claro, porque é uma coisa nova, né? Tu não sabe o que vai acontecer ali na hora do teste. Mas deu tudo certo, a gente tá treinando com todo o elenco já aí, todo o pessoal teve um atleta que teve que ficar em isolamento mais tempo, né? Que foi o que você gostaria que tivesse acontecido, né? Não que ele estivesse doente, mas sim, esse atleta teve contato com o vírus e criou a imunidade, né? Mas mesmo assim ele fica isolado durante um período, sim, né? Ele fica isolado porque é um protocolo, né? Porque depois que faz o exame você tem que ficar 7 dias isolado, né? Porque tu não sabe em que dia que foi que ele teve esse contato com o vírus, né? Mas ele não teve nada, nenhum sintoma, nenhuma dor de cabeça, nenhum resfriado, não teve nada. Então, é uma precaução mesmo, né? Ele ficar esses 7 dias isolados, ficou tranquilo, voltou a treinar ontem e tá no grupo já aí, então. Mas é uma situação diferente porque temos que seguir todos esses protocolos e a gente sabe a importância disso, né, Luciano? Que começa a dar teste positivo dentro do clube e a gente vai ter que parar os treinamentos. Então, a gente sabe que em algum momento ou outro pode acontecer de alguém ter contato, porque a gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ir ao mercado, a gente tem que pagar conta, né? A gente não tem condições de ficar só indo de casa para o ginásio, de casa para o ginásio. Mas todos estão conscientes da responsabilidade que a gente tem nesse momento, né, de se resguardar, de evitar sair ao máximo, de ter contato com pessoas de fora, para a gente ficar com o grupo bem fechado mesmo e manter a situação do jeito que ela está aí. É claro que o trabalho nesse momento está muito concentrado dentro de quadra, para dentro do grupo e tudo mais, mas como é que você está vendo, Bonês, a movimentação do futsal de uma maneira geral? Outros times, outras equipes retornando, campeonato marcado para o dia 29, apesar de todas as dificuldades, com confiança de que dia 29 o Lagoa estará em quadra? A gente tem confiança que o campeonato vai iniciar, até porque eles deram um prazo bem grande aí, né? Eles já colocaram a data lá para frente. A gente sabe que de repente pode ter uma alteração de 1 ou 2 semanas, de repente, pode acontecer. Os times, a gente sabe que estão iniciando agora, alguns times, né? Tava treinando Atlântico e a CBF e a Soeva aqui no Rio Grande do Sul. Agora iniciamos nós, tem mais o Guarani. E eu vi hoje, se não me engano, que já tem os atletas de Marau fazendo testes ali, de repente, para começar. Então, acho que aos poucos aí, no mês de agosto, agora os times que vão realmente participar aí da Liga 1 vão começar a retornar. Confiança, então, de que dia 29 estaremos em quadra com a equipe do Lagoa, né? Eu não sei se 29, mas tá marcado para o dia 29 e a princípio não se falou em adiar ainda. Então, toda a nossa preparação vai ser para o dia 29. Tudo que está acontecendo está levando em consideração, eu estou muito confiante, viu? Eu acho que dia 29 a bola rola e começa o campeonato, lógico, com todos os cuidados e tudo mais, com a ausência do torcedor, e a gente espera aí que o torcedor com certeza acompanhe de perto a equipe do Lagoa Esporte Clube, claro, pelo nosso trabalho que a gente vai realizar, e cobertura e tudo mais, que vai ser bem amplo com a mais absoluta certeza. Bonês, obrigado pela tua participação por aqui, parabéns pelo trabalho, boa sorte, sucesso, e tamo junto nessa caminhada aí, amigo. Valeu, Luciano, obrigado pelo espaço aí, tamo junto sempre aí, a hora que tu precisar. A hora que tu quiser saber alguma coisa aí sobre a minha parte, você pode chamar que eu estou sempre à disposição. Que maravilha. Grande abraço, Bonês. Até mais.
Falou, tchau. Aí está, portanto, a participação do Daniel Bonês, preparador físico da equipe do Lagoa Esporte Clube, Lagoa Futsal, falando um pouquinho sobre esse retorno, os treinamentos e muito mais por aqui no podcast Futsal. Eu sou Luciano Andrade, você sabe que pode encontrar o nosso trabalho sempre através do @LucianoRádioRS, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube também, o canal Luciano Rádio RS, com conteúdos diferentes, com informações do esporte, informações do futsal. Todos os links estão à disposição de vocês por aqui na descrição do vídeo. E é claro, você pode te inscrever aqui no canal Podcast Futsal, ativar o sininho de notificações e continuar nos acompanhando, continuar acompanhando o conteúdo que a gente está gerando por aqui. Novos convidados, novas entrevistas, muito em breve estarão sendo disponibilizadas com personalidades, com personagens do futsal gaúcho, do futsal Brasil afora, deverão desfilar por aqui com certeza. Novos projetos e outros conteúdos estarão disponíveis muito em breve. Aqui na tela final, no card, tem algumas sugestões para você continuar nos assistindo, continuar acompanhando o canal Podcast Futsal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, traga a sua sugestão de pauta, sua participação também está valendo por aqui. Valeu, rapaziada, a gente se fala numa próxima, aquele abraço e até mais.